Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da briga contra o YouTube lá nos Estados Unidos, né? Como era previsível, a eleição americana está chegando, o pessoal está preocupado porque tudo indica que o Trump vai ganhar essa eleição, né? A eleição é uma caixinha de surpresa, né? Não dá para saber o que vai sair daí. Ainda mais a eleição americana, que tem aquele negócio de colégio eleitoral, é super cheio de coisas ali, muito difícil saber quem vai ganhar. Mas o pessoal está preocupado, né? E agora veio essa reportagem aqui do New York Times falando sobre a influência maléfica do YouTube na desinformação lá nos Estados Unidos. Tem duas coisas que eu quero apontar aqui nesse aspecto, né? A primeira coisa é a seguinte, né? Uma reportagem criticando um monte de youtuber conservador. Pode saber que isso vai vir aqui para o Brasil também. Eu já falei para vocês, a esquerda aqui no Brasil está com essa ideia de que realmente o problema é da esquerda e não sei o que lá e coisa e tal, mas rapidinho eles vão chegar à conclusão de que precisam censurar mais. É isso que eles vão chegar à conclusão sempre. Então, essa onda de censura de youtubers conservadores lá nos Estados Unidos vai vir para o Brasil, pode ter certeza. O segundo ponto curioso é, eles não mencionam o X, né? Ou seja, uma coisa muito curiosa está acontecendo nos Estados Unidos, que parece que a mídia tradicional percebeu que não tem força no X, né? O Elon Musk botou o pé dele lá, o Elon Musk tem muito dinheiro, tem muitos contratos, inclusive com o governo americano, então meio que eles desistiram de criticar o X e estão criticando agora o YouTube. E vamos combinar, é ainda uma plataforma que você tem uma relativa liberdade de expressão e coisa e tal, mas é muito mais rigoroso do que o X em termos de checagem de fatos, em termos de bloqueio de vídeo, esse tipo de coisa, né? É uma plataforma muito mais dócil no final das contas, ou seja, parece que a esquerda americana desistiu de tentar brigar com o X e agora está brigando com o YouTube, está brigando com o Google. E isso é aquilo que eu falei para vocês, essas plataformas que acham não que o problema é o Elon Musk, que o Elon Musk não está fazendo... Não, a briga da esquerda é com todas as plataformas. Eles estavam atacando mais o Elon Musk antes porque justamente ele começou mais com essa coisa de liberdade de expressão, mas eles vão atacar todos. A esquerda só sobrevive se acabar a internet, então eles vão brigar até o último. Não adianta baixar a cabeça para essa turba. Google, Facebook, Meta, baixar a cabeça para esse pessoal só vai piorar a situação. E tem esse aspecto também, porque o próprio Mark Zuckerberg também já começou a indicar que está do lado, que não quer saber esse negócio mais de censura e coisa e tal. Ou seja, só sobrou o Google, que ainda aceita as ordens da esquerda, né? E parece que eles estão querendo aqui fazer valer as ordens da esquerda, cancelando comentaristas conservadores nos Estados Unidos. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por F-Nord, Peter comeu a Janja e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, está aqui a reportagem do New York Times, falando aqui que eles contam que em junho de 2023 o YouTube decidiu parar de lutar contra a questão da desinformação eleitoral americana, né? Porque lá nos Estados Unidos, durante um tempo, o YouTube proibia. Se você falasse, questionasse qualquer coisa acerca das eleições de 2020, isso era motivo de banimento completo. E por que eles mudaram isso? Eles mudaram isso porque a expectativa do pessoal é que, bom, 3 anos depois da eleição de 2020, o pessoal ainda estava falando que a eleição foi roubada e coisa e tal, muito por conta justamente de ser um assunto proibido. É o que eu falo para vocês, censura tem um efeito contrário do que esse pessoal pensa num ambiente de informação descentralizada. Muita gente estava indo falar sobre isso lá no Rumble, e o Rumble estava crescendo de tamanho justamente porque muita gente ia assistir, muita gente acredita realmente que a eleição de 2020 nos Estados Unidos teve fraudes e coisa e tal. E eu acho que o que teve de problema nas eleições americanas foi a questão do voto à distância, não tenha dúvida, é isso que fragilizou as eleições lá, né? A questão de máquina de contar, que pode ter contado o voto 2 vezes, isso é besteira, pode ter acontecido, mas a quantidade de votos que acontece é mínima, não faz diferença no final das contas. Para fazer diferença numa eleição tem que ser uma coisa grande, e o que teve de grande em 2020 foi voto à distância. Isso é que realmente mudou a cara da eleição, né? E isso não se pode dizer que é fraude, por quê? Porque, em tese, foram leis aprovadas antes da eleição que autorizavam esse tipo de coisa, então não teve fraude, mas que foi estranho foi. Né? Foi uma comida de mosca muito grande dos republicanos de permitirem esse tipo de lei lá nos Estados Unidos. E aí o que acontece nessa história?
Chegou 2023, o pessoal ainda tá discutindo esse tipo de coisa. E aí o YouTube falou, não, quer saber, não vou mais falar nada sobre isso, porque no final das contas, o que adianta, né? A gente fica proibindo de falar aqui, o pessoal vai assistir vídeo lá no Rumble, um monte de gente lá no Rumble fazendo vídeos, né, criticando as eleições de 2020, falando sobre as várias possibilidades de fraude, eu não sei o que lá. E no final das contas, ou seja, o YouTube estava perdendo pessoas, estava perdendo audiência, estava perdendo criadores de conteúdo, e o efeito era zero, porque quem acreditava na fraude da eleição continua acreditando. É muito do que acontece aqui no Brasil também. Vocês sabem a minha opinião sobre isso. Eu não vi nenhum indício de fraude nas urnas eletrônicas em 2022. Eu acho que teve o TSE botando o dedão da balança lá na questão da propaganda, censurando só a direita e não censurando ninguém na esquerda. Então eu acho que teve dedo na balança do TSE. Isso foi suficiente para mudar o resultado da eleição? Eu não sei. Fraude na urna, não vi nada que indicasse que teve fraude em urna eletrônica, mas eu reconheço que as pessoas têm o direito de questionar isso. Por que não teriam o direito de questionar isso, né? Eu sinceramente, tenho até bloqueado gente aqui no canal, porque a minha visão é que a essa altura do campeonato, quem ainda critica a urna eletrônica, na verdade está prejudicando a direita, é gente da esquerda infiltrada, que quer convencer o pessoal da direita a não votar nas eleições. É a única explicação que eu tenho para estarem falando nisso até agora, não teve nenhuma evidência de fraude no final das contas. Enfim, mas assim, eu acho que as pessoas têm o direito de ter essa opinião, né? Lembra que isso é um ponto muito importante, né? É muito diferente censura de você bloquear num canal. Quando eu bloqueio alguém do meu canal, isso não é censura de forma alguma. A pessoa pode continuar falando o assunto dela em qualquer outro lugar da internet sem problema nenhum. É muito diferente de censura. Censura, por exemplo, quando é feito pelo Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes proibiu o Monark de falar sobre isso, ele proibiu o Monark de falar em qualquer canal, no Twitter, no YouTube, em qualquer lugar. Se ele criar uma conta nova, ele não pode falar sobre isso. Isso é um absurdo. Isso é um erro, isso não pode, né? Isso é censura propriamente dita. Bloquear é só eu não querer ter contato com esse tipo de ideia sua, porque a minha visão é que você é um esquerdista infiltrado. Então eu não quero contato com esse tipo de gente. Mas se você quer criticar isso em outros lugares, eu acho perfeitamente válido, né? E da mesma forma, o YouTube bloquear um criador de conteúdo é uma coisa que só compete ao YouTube. Se o YouTube quer bloquear aquela pessoa, é direito do YouTube fazer isso, não tem problema nenhum nisso, né? O YouTube é uma empresa privada, ele pode optar por não querer aquele tipo de informação ali. Foi esse motivo que fez, inclusive, eu ter uma grande mudança no padrão do meu canal lá no final de 2020, quando eu sofri 2 strikes, né, do YouTube, eu estive perto de perder o meu canal. E daí eu cheguei à conclusão de que não, eu tenho que me adequar às regras do YouTube, não tem jeito. O YouTube é uma empresa privada, eles têm o direito de bloquear o meu canal se eu estiver fora das regras, então o que eu tenho que fazer, se eu quiser continuar fazendo vídeos no YouTube, é mudar a forma como eu faço os vídeos para recluir e retirar as coisas que incomodam o YouTube. E de fato eu fiz isso e deu tudo certo, né? Nunca mais tive strike desde então. Isso não é censura. Por quê? Não é censura porque é uma plataforma te proibindo, né? E é aquilo que eu falo para vocês, as leis do mercado são leis poderosas, né? No momento que o YouTube começou a proibir esse tipo de assunto, o pessoal vai para o Rumble. Eu mesmo tenho o canal lá, o Opinion Free Market, lá no Rumble, no Odyssey, né, no BitChute, em que eu faço vídeos aí sobre esses temas que o YouTube não gosta. Então eu faço os vídeos lá, continuo com a mesma opinião, continuo falando as mesmas coisas. E qual que é a beleza da coisa? Como é que o mercado regula isso daí? Porque o próprio YouTube começou a perceber, pô, eu estou perdendo criadores de conteúdo, eu estou perdendo audiência por um assunto que não vai mudar de qualquer forma. Então eles voltaram atrás nessa questão das eleições lá, né? Mas para o New York Times isso é um absurdo, não porque não pode, que eles estão favorecendo desinformação, aí fala aqui sobre o Rudolph Giuliani, o Tucker Carlson, o Ben Shapiro e não sei quantas outras pessoas, bota um monte de gente aqui criticando pra caramba o que estão falando, que não pode falar, que isso é desinformação, que isso está prejudicando as eleições brasileiras, as eleições americanas e não sei o que lá, enfim. Uma grande reportagem aqui com um intuito evidente de tentar pressionar o YouTube a censurar essas pessoas, a tirar essas pessoas da plataforma. Eu acho que o YouTube não deve ir nesse sentido, o YouTube só tem a perder fazendo isso, e o pior nessa história toda, né? No final das contas é o que eu falo. Por que o YouTube? Por que não o X? Né? Porque lembra, até pouco tempo atrás, eles estavam criticando muito o X, falando, não porque o Elon Musk isso, o Elon Musk aquilo, o Elon Musk é mauzão e coisa e tal, vamos tirar os anunciantes do Elon Musk e coisa e tal. E
e viram que isso não faz efeito. Por quê? Porque o Elon Musk tem dinheiro pra caramba, ele não tá nem aí, tá tomando prejuízo? Tomou um prejuízo e entrou na justiça contra a associação de anunciantes e coisa e tal, e esse caso certamente vai ter implicações pro pessoal, o pessoal ficou com medo, então não podemos brigar com Elon Musk. Desistiram do X e agora estão brigando com o YouTube. Por que estão brigando com o YouTube? A Meta também, o próprio Mark Zuckerberg falou que não vai mais obedecer censura, declarou que não vai apoiar nenhum dos candidatos esse ano, que não vai fazer mais censura para ninguém, porque entende que tem que ter liberdade de expressão. Cara, o papo do Mark Zuckerberg está muito parecido com o papo do Elon Musk. É a mesma coisa, mesma ideia da Meta. Aí, quem que sobrou para a esquerda americana ainda fazer pressão? Sobrou o YouTube. Por isso que o YouTube está sendo alvo dessa pressão. Vai funcionar essa pressão? Eu acho que não, tá? Porque, embora a Google ainda tenha ficado quietinha, não está falando nada nesse assunto aqui, eu tenho certeza que eles já perceberam o problema, que é o mesmo problema que já percebeu a Meta e já percebeu também o X, né? Que liberdade de expressão é o melhor nesse caso, que não tem alternativa, que essa ideia de desinformação é só a esquerda querendo se agarrar ao poder. E, pelo visto, não está dando certo também, porque a esquerda está para perder a eleição lá nos Estados Unidos. Então, ficar do lado errado nessa história vai ter consequências muito sérias no final para essas empresas, né? As empresas, o Vale do Silício já deu uma grande guinada em direção ao Trump esse ano, né? Então, é muito curioso isso, como é que eles estão indo atrás do YouTube e não indo atrás do X. Por que não estão indo atrás do X? Porque viram que não conseguem. O Elon Musk botou lá o pezão na porta e eles não conseguem fazer nada contra isso. E, bom, só para complementar aqui, aproveitar, o Lula, o pinguço corrupto, diz que está torcendo pela Kamala Harris. Mais do que isso, ele diz que critica Trump para o ressurgimento do nazismo com outra cara, não sei o que lá. Isso aqui, sabe o que chama isso? Desespero. Aliás, tudo que eu falei aqui, tanto a reportagem no New York Times e coisa e tal, e essa fala do Lula aqui, desespero puro e simples, né? Os caras estão apavorados com a possível vitória do Trump agora, dia 5. Não esqueçam, eu vou fazer a transmissão dos resultados a partir aqui da Ucrânia no dia 5. Acompanhem por aqui, a gente vai entrar ao vivo para fazer esse acompanhamento, né? Aguardo vocês lá, vai ser divertido isso. Eu suspeito que vai ser divertido, não sei, ninguém sabe o resultado de eleição, mas eu suspeito que vai ser alguma coisa bem divertida no final. Outra coisa curiosa, né? Quando o Bolsonaro disse que apoiava Trump em 2020, né, a imprensa ficou, não, que absurdo, porque um presidente brasileiro está botando a soberania brasileira em risco ao apoiar um candidato americano, porque se esse candidato perder, o Brasil pode sofrer sanções e não sei o que lá e coisa e tal. Agora o Lula está fazendo a mesma coisa, o tom da imprensa é isso aí, que bom, Lula, que você está a favor da Kamala Harris, é isso daí mesmo, né? Para você ver. É a imprensa brasileira, normal, é desespero desse povo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.